Olá, desenhistas! Aqui é o Carlos Hanna, do site fundamentosdodesenho.com, e hoje nós vamos dar início a uma nova série de vídeos, que é uma série de entrevistas chamado Entrevistas com Gigantes. E para começar, nós vamos bater o papo com um artista que, na minha opinião, é um dos maiores pintores em atuação no Brasil da atualidade. Seu nome é Alexandre Heider e ele é um proprietário e professor de uma grande escola de arte em São Paulo chamado Plein Air Studio. E você encontra o portfólio dele também em aheider.com.br, mas nós vamos passar várias imagens de pinturas dele durante a entrevista para vocês darem uma olhadinha no belíssimo trabalho que ele faz. E também gostaria de deixar um convite para vocês ficarem espertos que no dia 6 de janeiro de 2017 o Heider vai dar um workshop de color sketches a óleo focado em paisagens no Estúdio Alicerce, em Florianópolis, minha escola de arte. Então, uma oportunidade maravilhosa, principalmente se você está no sul do Brasil, de estudar com este que é um dos maiores pintores do Brasil hoje em dia. Vamos começar a entrevista. Valeu, galera! Bom dia, mestre Heider. Seja bem-vindo à primeira entrevista da série Entrevistas com Gigantes do fundamentosdodesenho.com. E eu gostaria de começar, sinta-se à vontade para dizer o que você quiser a respeito de você, mas a primeira pergunta é: aonde e como você aprendeu a desenhar e a pintar? Qual foi o processo que você passou para se tornar o grande artista que você é hoje? Bom dia, amigo Carlos. Eu estou muito contente desse convite que você me fez e quero te agradecer aí pela lembrança, a gentileza de lembrar do meu nome, que é a gente que trabalha com desenho, com pintura, com arte no Brasil e procura fazer a coisa séria, de uma forma profissional. A gente sabe dos sabores que só nós temos, né? Tanto os sabores quanto os dissabores. Vamos lá. O desenho sempre teve presente na minha vida. Desde moleque eu gostava de desenhar. Acho que uma das portas de entrada é sempre o universo dos comics, dos super-heróis. Então comecei a desenhar esse tema. Depois eu parti para desenho de caricatura dos amigos do colégio, fazia uns quadrinhos e depois passei a fazer desenhos um pouquinho mais sérios e aí familiares, né? Minha avó particularmente perguntou: puxa, ele gosta tanto assim de desenhar, desenha bem, esse menino precisa aprender, precisa entrar numa escola de desenho. Então esse foi o primeiro pensamento que eu acho que foi assertivo por parte da família, de saber que existia uma vocação e ela precisava ser lapidada, algo que a gente não vê muito nesse universo artístico, né, onde ser autodidata parece que é uma conquista, uma coisa muito positiva. Eu não penso assim. Eu penso que o artista autodidata ele só tomou esse rumo porque ele não teve condições de ter acesso à informação. Ninguém escolhe ser autodidata, sendo que a gente tem um mundo de informação disponível aí. Hoje mesmo até os tutoriais, as pesquisas individuais, que a gente pode chamar um artista autodidata, uma pessoa que faz a sua trajetória de pesquisa sem um apoio ou sem uma instituição, uma academia, né, uma aula mais tradicional. É, que a gente pode falar. Na minha época não tinha isso, né? Quando eu comecei a desenhar, quando eu comecei a pintar, começo da década de 90, ou você entrava numa escola de artes, ou você buscava informações nos livros. Basicamente era isso. Eram os livros, revistas. Hoje as informações elas vêm de uma forma muito mais ampla, muito mais democrática. Então, eu acredito que dá para ter um processo de autodidata hoje em dia, mas se você tiver a escolha de ter um mestre, um orientador, uma escola que você se identifica e seguir, acho que você vai ter muito mais ferramentas para chegar onde você quer chegar.
Então, voltando a falar da minha formação, é, com 13, 14 anos, eu comecei a me interessar mais pelo universo da pintura. Já desenhava, gostava de desenhar, não tinha recebido informação profissional nenhuma. Era um conhecimento empírico, como eu disse, uma vocação. E dos 14 aos 16 anos eu comecei a pesquisar por conta própria, achava que sabia alguma coisa já, até um dia que eu fui visitar uma feira de artes e antiguidades que tinha no Shopping Guatemi aqui de São Paulo, descobri o trabalho do Luiz Pinto, e depois eu passei a fazer aula com ele durante 3 anos. Quando eu descobri o trabalho dele, eu percebi que eu não sabia nada e a paisagem sempre teve comigo, né? Depois eu vou gravar um áudio sobre a questão da paisagem, do plein air. Mas aos 17 anos comecei a fazer aula, depois entrei na faculdade, fiz comunicação. Junto com a faculdade de comunicação, eu fazia a Escola Pan-Americana de Artes, que me deu uma base de desenho, e fiz o curso livre de pintura com o Luiz Pinto durante 3 anos. Então eu meio que já fui direcionando pro gosto que eu tinha de paisagem. Encontrei no caminho um orientador, um professor, uma pessoa maravilhosa que foi o Luiz. E ele me passou mais desse gosto pela paisagem, me mostrou sobre a tradição dos pintores paisagistas brasileiros, a Escola Imperial de Belas Artes, depois vindo para São Paulo, os professores do Liceu de Artes e Ofícios, através dos livros conheci o professor que foi professor dele, e aí eu fui construindo esse universo da pintura paisagística no meu trabalho. Existe alguma linhagem que você pode traçar de conhecimento através do seu professor Luiz Pinto e de quem ele estudou? É, porque o conhecimento na Califórnia, por exemplo, o conhecimento de artes nos Estados Unidos, não é muito difícil da gente traçar uma linhagem até chegar em mestres europeus, porque existe isso bem definido, né? Ah, o cara tal que aprendeu com um professor tal, que não sei o quê, e aí você consegue voltar mais de um século atrás. E no seu caso, no Brasil, eu acho isso bem nebuloso, assim. No seu caso, que estudou com Luiz Pinto, e com quem o Luiz Pinto estudou e de onde vem esse conhecimento, como que é essa linhagem do conhecimento inicial dos seus estudos? A história da arte brasileira, da formação dos artistas brasileiros, começou em 1808, com a fundação da Academia Imperial de Belas Artes por Dom João VI. Essa academia ela incentivava os artistas a produzirem, era uma academia completa. Ele trouxe muitos artistas franceses e tinha cadeira de paisagem, de retrato, de natureza morta, de pintura histórica, uma academia nos moldes europeus. Os artistas eram incentivados a executar os seus trabalhos e ter uma produção. No final do ano eles apresentavam um trabalho para um concurso e, e, e esse concurso dava para os ganhadores uma bolsa de estudos na Europa, e alguns dos grandes artistas brasileiros continuaram seus estudos lá nas academias, principalmente de Paris, e alguns foram para Roma. Na volta, esses artistas, em contrapartida, eles tinham que lecionar na academia imperial. Então, continuar essa linhagem do aprimoramento com os estudantes aqui da academia. Depois que terminou o Império, começou a República, a Academia Imperial passou a se chamar Escola Nacional de Belas Artes. O projeto continuou. Nessa época, alguns artistas se rebelaram e fizeram um movimento de pintura do natural, começaram a ir para o campo. Entre eles tinha um alemão chamado Georg Grimm. Ele levou vários artistas para esse pensamento e esse pessoal começou a pintar ao ar livre. Entre eles tinha o Batista da Costa. Esse artista ele foi professor de um cara chamado Oswaldo Teixeira, que por sinal deu aula para o Edgar Walter, que foi professor do Luiz Pinto. Então existe uma linhagem
da pintura paisagística brasileira. Existe uma qualidade técnica bem respeitável. Então, quando eu conheci o trabalho do Luiz, basicamente o que eu queria era pintar paisagem. Ah, minhas deficiências hoje são mais na área de retrato, de figura, de anatomia, que é alguma coisa que a gente aprende na academia de uma forma geral. Como as academias passaram a não ter essa formação mais ampla, aí os artistas passaram a procurar professores que tinham algum viés, né? Como no caso o Luiz e o Edgar Walter tinham esse viés paisagístico na pintura. E depois de bastante tempo de formação é que eu passei a estudar por conta própria outras questões da arte mais complexas, como principalmente a figura humana. Aí fui buscar informação lá fora, fui fazer alguns cursos rápidos e assim vai, né? A gente pode conversar um pouquinho mais depois sobre isso. Mas a questão da linhagem é muito importante deixar explicado que existe uma linhagem bem consistente, principalmente dos artistas paisagistas brasileiros. Nossa, foi uma aula de história muito interessante, maravilhosa. Deixa eu passar para a próxima questão aqui. Eu já vou misturar duas perguntas na mesma, então. Qual a importância do desenho para o pintor? E desenho e pintura são coisas diferentes ou são a mesma coisa? Como você enxerga esse assunto? Tem um cara chamado Milton Glaser. Esse cara é um dos designers mais respeitados do mundo. Para você ter uma ideia, esse cara criou o logotipo do I Love New York, com um coraçãozinho. Então, o pensamento estético dele é considerado praticamente genial. E ele tem um videozinho na internet dele que eu até indico todo mundo a dar uma pesquisada. É só colocar Milton Glaser entrevista e ele fala, enquanto ele responde a entrevista, ele está desenhando. Isso eu acho muito bacana. E ele diz que através do desenho, o desenho é uma forma que faz com que ele veja o mundo. Ele aprende a ver as coisas que estão à frente dele. Então, o desenho é a maneira dele ter certeza daquilo que ele está enxergando. Então, isso eu acho muito legal. Eu considero que hoje o artista que desenha, que pinta, ele produz imagens. Então, se você tem o desenho interiorizado, compreendido, não importa se você vai fazer um desenho super elaborado, super detalhado, super acadêmico, ou em poucas linhas você vai comunicar aquilo que você deseja comunicar. Então, o saber desenhar é muito relativo, né? Você pega, por exemplo, traços de cartunistas que são tão geniais quanto desenhos de Michelangelo para mim. Então, você pega o criador do Calvin e do Haroldo, o próprio criador do Snoopy, que são traços de desenho tão simplificados e ao mesmo tempo com tanto conteúdo, que comunicam tanto, que você vai dizer é um desenho de academia? Não é um desenho de academia, mas comunica tão bem e presta um serviço para aquilo que o artista quer dizer. Então eu vejo desenho mais nesse sentido. E a questão entre a diferença entre o desenho e a pintura, sim, eu considero que são universos distintos, porque senão a pintura seria apenas um acessório do desenho. A pintura não é um acessório do desenho. A pintura não é um desenho colorido. A pintura tem os seus fundamentos particulares. Mas se o artista tiver um repertório técnico de construção de desenho, ele vai conseguir se expressar bem através da pintura. Então, tem uma frase também dita por um dos nossos professores aqui do estúdio, Marcos Cláudio. Ele fala: por cima de um bom desenho vale tudo. Então, depois que você tem um bom desenho, mesmo que você não tenha uma técnica de pintura muito elaborada, você consegue comunicar bem. Então, o desenho é um elemento diferente da pintura, tem vida própria, comunica de uma forma independente e a pintura também. Eu só acho que para quem escolhe ser pintor,
ele precisa ter o conhecimento do desenho. Não aquele desenho acadêmico, como eu disse, mas ele precisa ter o domínio daquilo que ele quer mostrar. E a pintura apenas vai é, fazer com que isso apareça e complemente esse pensamento aí. Aí começam os fundamentos da pintura que são particulares, né? Que é aprender a lidar com as cores, com transparências, aí entra a questão técnica e acho que um artista capacitado no desenho tem muito mais vantagem nessa hora de entrar no universo da pintura. Essa é uma questão interessante que dá bastante pano para manga, né? Porque a gente tem no Harold Speed aquela diferenciação entre o desenho linear e o desenho de massa. E o Richard Schmid trabalha também no conteúdo dele o desenho como sendo a mesma coisa que a pintura, porque ele já está pensando o desenho como massa e não como linha, e então ele já trabalha bordas, valores, e a pintura tem as características da cor, mas o desenho pode ser uma pintura monocromática, dependendo da abordagem, né? Como é que você pensa essa diferenciação entre o desenho linear e o desenho de massa em relação à pintura? Oi, Carlos. Eu acho que essa diferenciação ela é mais uma questão de abordagem técnica. Eu, eu executo às vezes o apontamento de um desenho usando uma pré-pintura, que é um desenho já feito com luz e sombra, só que usando a mídia do óleo. Às vezes eu uso a abordagem do Schmidt, que é um uma pintura onde eh, você usa o teu conhecimento de desenho para o propósito de já ir blocando as diferenças de valores e temperatura. Só que você tem que estar com o desenho muito interiorizado. Você não consegue fazer essa abordagem se você não tiver uma base de desenho consistente. Então, isso me vem um pouco do exemplo que o Matisse usou na carta que ele manda para o Marchand dele numa retrospectiva lá em Nova York. É só também para quem quiser pesquisar, digita carta de Matisse ao Marchand, não lembro o nome do Marchand, mas ele fala um pouco disso, né? Que ele tinha receio daquela exposição dele com obras abstratas e que mostrasse uma certa displicência com o desenho, que isso atuasse de uma forma negativa no pensamento dos jovens artistas, achando que aquilo lá já era um resultado final, sem ter passado por um, um momento de estudo muito forte do desenho, que levou muito tempo de prática incessante do desenho, até você até começar a desconstruir esse desenho e chegar numa fase onde a linguagem do desenho e da pintura se fundem. Né? Você desenha com pincel, você não usa o pensamento linear, você só usa o pensamento da cor, ou do valor, ou das massas. Só que o desenho tem que estar muito interiorizado. Essa é uma carta muito legal, eu acho que vale a pena todo mundo ler, está na internet, está disponível. E o meu pensamento é esse. Se você desenha muito, aprende consistente, mesmo que seja um pensamento linear, na hora de você usar isso na pintura, você pode é, executar propriamente o desenho com a linha ou abstrair esse pensamento e fazer a construção do desenho de uma forma mais oculta, usando a técnica da pintura a seu favor. Não sei se eu me expliquei direito, mas eu acho que dá para compreender. Se tiver mais alguma dúvida, você me pergunta. Perfeito, mestre. Na verdade, esse é um assunto que dá para fazer um vídeo só sobre isso, né? Mas vamos seguir em frente então, porque aí a gente aprofunda nesses assuntos técnicos e teóricos da arte. E eu queria saber, na sua opinião, quais são os fundamentos do desenho e da pintura? Se alguém fosse buscar sistematizar o processo de estudo dele, quais seriam esses fundamentos que ele precisaria estudar?
Legal. Bom, acho que o primeiro de tudo é o conceito. Conceito que hoje em dia virou praticamente a única coisa importante da chamada arte contemporânea. Para nós, meros artistas, desenhistas e pintores, naturalistas ou realistas, o conceito é apenas um dos fundamentos importantes. É, é o que você quer dizer. Qual é a mensagem que você quer passar? O que você quer comunicar? Quem você quer atingir e como você quer emocionar? Esse é o conceito, né? Acho que dentro desse conceito está a escolha do tema e como é que você vai dizer sobre isso, que lado você vai valorizar, é, qual é a mensagem, se é uma questão de valorização do belo, ou se você vai partir para um posicionamento mais social, mais político, de crítica. Isso aí tudo é o conceito. A partir de resolvido esse ponto, você vai para a composição. Como você organiza os elementos de composição dentro daquele espaço que você tem disponível. Ah, se você vai trabalhar no, no teu suporte de forma vertical, horizontal, quadrado, vai usar uma tela wide, é, qual elemento vai estar em destaque, você vai poder usar linhas de construção para amarrar os objetos, os elementos da tua composição, o que você vai dizer dentro dessa composição. Depois vem o desenho. O desenho, como a gente já falou, é a ferramenta primordial para você botar em prática o pensamento do conceito e da composição. Junto com o desenho, mas eu divido como um outro fundamento, são os valores tonais. Tudo que não tem cor e sim que está dentro dessa escala de luz e sombra que vai do 0 ao 10, da luz total até a sombra total, passando pela escala de valores tonais, os valores médios, etc. Depois do fundamento dos valores vem o fundamento das cores, que é um universo particular, que é um universo incessante de estudos, né, de como combinar as cores, qual paleta você vai usar, se você vai usar uma paleta complementar, se você vai usar uma paleta fria, uma paleta quente, uma paleta quebrada. É, o artista, logicamente, tem esse repertório técnico a favor dele, para se distinguir um pouco da referência visual, da fotografia, ou até mesmo do modelo vivo, para dizer o que ele quer dizer. Então as cores também entram como elementos de fundamento. E por último, a técnica. A técnica é fruto de uma prática incessante e contínua. É através dessa técnica, que você bota a tua digital. É que você bota a tua marca e você passa a ser conhecido pela maneira como você trata todos esses fundamentos anteriores. Não tem o fundamento mais importante, mas acho que todos eles se complementam. Bom demais. Legal é que essas perguntas vão ter sempre respostas com pequenas variações entre cada artista, e é muito legal ver o ponto de vista que você tem sobre os fundamentos. E para quem acha que só desenha e só pinta quem nasceu com um dom ou um talento natural, né? O pessoal olha para o resultado e fala: Nossa, você tem um dom, você tem talento, eu não consigo desenhar nem um boneco de palito. Existe dom? Existe um talento natural? Qual que é o seu ponto de vista sobre isso? Carlos, essa questão do dom é uma questão muito complexa, né? Eu penso que existe sim o dom, hum, que eu chamaria de uma predisposição física, no caso, por exemplo, de um esportista que vai jogar basquete, o cara ele é alto, né? Ele tem, para um cara que vai fazer atletismo, ele tem tendões mais elásticos. No caso do artista, quando alguém me fala, puxa, você é abençoado, você tem um dom divino e tal,
eu recebo isso com uma certa ressalva, porque a gente sabe o quanto tem de suor nisso tudo, né? Nisso que a gente pretende chegar, não que a gente tenha chegado ou que eu tenha chegado em algum patamar. Se eu cheguei, foi fruto de informação, persistência e prática. No final da minha trajetória, eu vou perceber se isso deu um resultado a ponto de ser considerado uma obra relevante. Isso não tem importância para a gente, né? O que a gente quer é fazer e tentar fazer bem feito. É, do lado de quem fala que não tem dom porque só sabe desenhar um bonequinho de palito, eu acho que isso é uma das desculpas mais esfarrapadas para você não ir atrás do teu sonho. Você se esconder atrás de uma limitação, seja ela física ou de capacidade de aprender alguma coisa. Eu não faço essa distinção entre a arte ou um cirurgião que precisa aprender a fazer o que tem que fazer. Como eu disse, se você não precisa de uma aptidão física muito elaborada para ser um atleta de ponta, acho que no caso do aprendizado da música e de outras artes, como o desenho, como a pintura, eu acho sim que tem uma diferença no nível que a pessoa tenha facilidade para receber essa informação e botar em prática. Mas de forma nenhuma vai ser uma limitação para você não ir atrás daquilo que você realmente quer fazer. Acho que tá tudo mais focado nisso, né? Você descobrir o que você quer fazer da sua vida, se você quer ser artista, se você quer ser desenhista, se você quer trabalhar com ilustração, com animação. Tem muita gente boa que tem histórias bacanas para contar de superação e todo começo é difícil, todo meio é difícil, todo fim eu acho que é mais difícil ainda. O importante é saborear essa trajetória sua e saber que você está fazendo algo com, eh, com verdade. Se você tiver verdade naquilo, tiver amor, tiver paixão, você vai saborear muito suas vitórias e vai aprender muito com suas derrotas. Maravilha. Tá vendo, galera? Nada de desculpas esfarrapadas. Procure um bom professor, estudem sério para vocês se desenvolverem, hein? Raider, é, para quem deseja trabalhar com paisagens, qual a importância de se fazer estudos en plein air? Por que o artista deve buscar ir ao ar livre para estudar pintura? Bom, a história da arte ocidental tem mais de 500 anos. A história da pintura ao ar livre, a pintura do natural, a pintura plein air, ela tem pouco mais de 100 anos, principalmente no gênero da paisagem. Então, grande parte do que foi produzido como arte e que está nos museus não está relacionado com a pintura ao ar livre. O que proporcionou para o artista sair do ateliê foi o advento da tinta em tubo, quando a indústria artística descobriu que daria para guardar a tinta a óleo dentro de um tubo e o artista percebeu que, opa, eu estou saindo, tô indo embora. Aí houve essa divisão, né, essa divisão de águas da arte, onde o artista passou a pensar menos na idealização das suas composições e mais em pegar elementos da natureza, ficar em contato com a natureza. Eu acho que nesse sentido é que a prática ao ar livre é importante para mim. Eu não penso muito no que eu vou aprender de pintar ao natural, de sair ao ar livre. Essa relação eu tive, mesmo quando eu não pintava muito ao ar livre, a relação do contato com a natureza eu já tinha quando eu saía para fotografar. Eu fotografava, depois pintava em estúdio.
Eu acho que tem mais a ver com a curtição, cara, esse momento de prazer de você poder estar em contato direto com a melhor professora do mundo, que é a natureza. Isso acontece dentro do estúdio quando você faz uma natureza morta, por exemplo, você está educando o seu olhar através de uma observação de uma composição do natural. A paisagem ao ar livre nada mais é do que a replicação desse conceito no universo da paisagem. Você vai estar olhando para elementos da paisagem como perspectiva aérea, você vai perceber diretamente que uma montanha fica mais fria, mais azulada, distante, que às vezes a fotografia te ilude nesse sentido. Mas eu acho que vem mais desse sabor que o artista que se dedica à paisagem tem de pintar ao ar livre. Eu tenho tanto prazer de pintar ao ar livre quanto tenho prazer de pintar no estúdio. Eu faço boas obras ao ar livre e faço caca ao ar livre. É, faço boas obras no estúdio, faço coisa ruim no estúdio também. Então, mas eu acho que tem esse lado do sabor e tem o lado de você que te ajuda a educar o teu olhar. E aí você se capacita e ganha no teu repertório, né? Legal. Do meu ponto de vista, um dia bem usado é um dia pintando ao ar livre. Nossa, não tem como terminar o dia melhor, né? Me conta uma coisa. Um artista que deseja se profissionalizar. A gente sabe que existem vários caminhos possíveis. Pode buscar ilustração, pode buscar a indústria do entretenimento, animação, cinema. Mas no caso de uma pessoa que, como você, queira se profissionalizar em belas artes, vender suas pinturas a óleo, vender seus desenhos, além de ter um conceito que você mencionou quando a gente falou dos fundamentos e de se desenvolver tecnicamente, se tornar bom. O que mais que esse artista precisa para transformar esse esforço, esse trabalho dele em uma carreira? Bom, Carlos, apesar de eu não me considerar nada velho, eu comecei, eu acho que eu faço parte de uma geração é, que começou de uma forma bem diferente do que se começaria hoje em dia. Então, o que funcionou para mim, que era início da década de 90, a gente não tinha internet, a gente dependia de duas maneiras para entrar no mercado de arte. Ou você procurava uma galeria, ou algumas galerias, ou você ia para a praça, ou esses meios alternativos de venda, né, que era na rua, na praça, em lojas, né, era para artistas que teoricamente não tinham nível suficiente para entrar numa galeria, ou por opção de trabalhar de uma forma individualizada, né? E conheço artistas que viveram com muita dignidade fazendo essa escolha de vida. Eu, desde jovem, procurei entrar no mercado de galerias. Com o advento da internet, dos usos recorrentes da tecnologia hoje em dia para mostrar o seu trabalho, isso é uma opinião minha, que a galeria ela perdeu um pouco o sentido, né? Qualquer tipo de intermediário de venda do seu trabalho não tem muito sentido no dia de hoje. Né? Antigamente a galeria tinha sentido porque ela chegava em clientes numa qualidade de clientela que o artista sozinho não conseguia chegar. O ponto da galeria era muito importante, aonde ela estava, o mailing que ela construiu, uh, a relação de confiança do cliente para a galeria. Cara, eu acho que hoje o mundo está se reinventando com essas novidades tecnológicas, né? Que para nós é novidade, para a geração mais nova já faz parte da vida deles desde a infância. Eu acho que hoje a gente tem espaços muito mais democráticos. É tão importante quanto você ser visto fisicamente, você tem que ser visto virtualmente hoje. O artista é quase que primordial. Ele tem um Instagram, ele tem o Facebook. O Facebook já está um pouco já caindo, né, nesse sentido, principalmente para os artistas que são sempre avant-garde, né? Descobrem ferramentas antes do resto da população. Mas você ter uma boa plataforma virtual de mostra do trabalho. Conheço muita gente, muitos amigos que estão vivendo exclusivamente da venda das obras no Instagram.
basicamente no Instagram, em algumas outras plataformas. E o mundo é nosso, cara. É você montar uma lojinha virtual com links que te levam, que leva o cliente a chegar no seu produto, no seu site. E é isso, tem que pensar de uma forma profissional. O artista ele não está mais subjugado a um sistema exploratório que acontecia antigamente, onde a galeria colocava o artista escondido no fundo, às vezes literalmente no fundo da galeria, num quartinho, pintando, e a galeria colhia os frutos e enfim, né? A gente conhece um pouco sobre esse mercado. Então é isso, acho que, por um lado, a questão da arte figurativa, naturalista no Brasil, ela tem sofrido, mas isso, em grande parte, é culpa do próprio artista. E tá tocando um alarme aqui, não sei se vai comprometer. Bom, parou. É, isso em grande parte é culpa do próprio artista, que não busca capacitação e não faz um trabalho convincente. Se você tem um trabalho convincente, você descobre seu público, você chega nele, aí você faz um planejamento de preço e, cara, dá para viver muito bem com isso, dá para chegar no público, aqui, lá fora. É isso aí. O mundo é nosso. Maravilha, mestre. Nós estamos chegando ao fim da entrevista. Eu gostaria de te agradecer por ter separado um tempo para conversar conosco na sua agenda, pela gentileza em compartilhar informações. Gostaria de convidar todo mundo a visitar o site do Plein Air Studio, pleinairstudio.com.br, a navegar também no portfólio do Alexandre Heider, é aheider.com.br, já tem o link aqui na tela. Também estão convidados a participar do workshop com o Heider no dia 6 de janeiro em Florianópolis, de 2017. Tem gente que vai ver esse vídeo só depois, rodou, mas a gente tenta fazer mais alguns. E, mestre, espaço aberto para você falar o que você quiser para essa geração de jovens desenhistas, de jovens artistas que está buscando se desenvolver. Vende seu peixe, fala o que te der na telha e, novamente, agradeço por tudo. Cara, para mim é um prazer sempre. Acho que depois de fazer arte, o que eu mais gosto de fazer é falar sobre arte, falar sobre o meu trabalho e, e discutir sobre a questão do fazer artístico para nós hoje no Brasil e falar sobre referências que a gente tem do passado, do presente, novos mestres. Eu fico muito contente de saber que existe uma nova geração aí, ávida por se capacitar tecnicamente na arte, quer aprender a desenhar, quer usar esse desenho como ferramenta para mudar o mundo, para mudar para melhor, para a gente ter um mundo onde a contemplação faça parte do dia a dia das pessoas e a arte tem tudo a ver com isso. Eu vou encerrar contando uma historinha curtinha que eu acho que reflete um pouco do significado e do pensamento de ser artista. Uma vez eu passei por uma situação um pouco desagradável, eu estava dando até aula de pintura. Quando cheguei no meu carro depois da aula, eu tinha sido furtado, tinham levado na época o meu aparelho de som, CD que eu tinha acabado de comprar, fiquei super chateado, estava na frente do carro, quando de repente saiu de dentro do estúdio, do ateliê, um colega meu, um grande artista, você conhece o Marcos Cláudio, nosso professor de retrato. Isso já faz mais de 15 anos. E eu estava triste, estava desapontado, estava chateado. E falei para ele o que tinha acontecido, que eu tinha sido furtado e que estava me sentindo muito mal. Ele apenas respondeu com a seguinte frase: Calma, nós somos artistas. E isso pode ter o significado que for para vocês, eu acho que vale a pena uma reflexão. E independente de como o mundo esteja, e independente das coisas que acontecem, que muitas vezes não são muito boas para a gente sempre vai saber que essa escolha de vida, por si só, já é uma vitória, já é é, uma questão de qualidade de vida, você viver da arte, você viver para a arte.
Se você puder viver com dignidade, pagar suas contas, construir um patrimônio, não depender da venda da obra para pagar as contas primárias e estar sempre em dificuldades financeiras, o artista pode e deve ganhar dinheiro, ele deve viver bem da arte. Para isso, as ferramentas estão aí, os cursos, os professores, tem muita gente legal. Acho que junto com os músicos, os artistas plásticos são as pessoas mais legais desse planeta. Tem muita gente legal por aí. Conheçam, procurem conhecer primeiro sobre o que você deseja fazer, descubra o que você deseja fazer e as portas do estúdio aqui, do Plenário Estúdio em São Paulo, estão abertas. A internet está aí para aproximar as pessoas. Vamos fazer o melhor uso possível disso. Vamos se conectar. E é isso aí. Viva a pintura, viva o desenho, viva a arte e viva os amigos.